Olá, galera! Espero que estejam todos bem, apesar do isolamento, né, do confinamento social. Mas é um momento importante, é um momento necessário e a gente precisa aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Estudando, cumprindo nossas tarefas, mantendo nossa rotina, mas também refletindo. É importante a gente saber que a gente está vivendo um momento histórico, né? E para as nossas aulas não pararem, eu vou gravar uns videozinhos para vocês. Eu preferi a opção, nesse momento, gravado, porque vocês podem assistir na hora que for mais conveniente. Hoje nós vamos começar a conversar sobre aspectos demográficos. Dentro de aspectos demográficos, nós vamos subdividir essa matéria em 3 itens: crescimento demográfico, estrutura da população e migrações. Neste vídeo, a gente vai conversar sobre crescimento demográfico, ok? Então, vamos lá. Veja, quando se fala em aspecto demográfico, nós estamos falando em estudo da população. Demografia é população. No estudo da população, a gente pode pensar em, basicamente, 3 aspectos: o crescimento da população, a estrutura da população e o movimento da população, ou seja, as migrações. Vamos nos concentrar nesse vídeo no crescimento da população, ok? O que a gente tem para dizer sobre isso? Primeira coisa, a população mundial sempre cresceu. Nunca houve um período da história da humanidade onde a população tenha diminuído. Mesmo na época das grandes guerras, da peste negra, sempre nasceu mais gente do que morreu. Então, a população mundial sempre cresceu. Porém, esse crescimento foi desigual ao longo da história. Observem aqui, do século I depois de Cristo até 1850, olha que ritmo lento de crescimento. Depois a gente tem um crescimento um pouco mais acelerado e a partir aqui da segunda metade do século XX, um crescimento mais acelerado ainda. Então, veja, os demógrafos, olhando para trás, eles disseram: a população mundial sempre cresceu, beleza. Só que esse crescimento foi desigual ao longo da história. Embora tenha sido um crescimento desigual, não foi um crescimento desigual de forma aleatória. Os demógrafos conseguiram perceber que esse crescimento seguiu 3 fases, ou 3 ritmos. A essa ideia dá-se o nome de teoria da transição demográfica. Então, é a teoria segundo a qual a população cresce seguindo uma tendência, seguindo um ritmo de 3 fases distintas. Ok? Então, para os demógrafos que defenderam a transição demográfica, eles dizem que na primeira fase, ela vai dos primórdios da humanidade até o século XVIII. Vejam, nós estamos no século XXI e são 3 fases. E a primeira foi até o século XVIII. Primeira conclusão que a gente chega, essa foi a mais longa das 3 fases. Nesse período, que vai dos primórdios da humanidade até o século XVIII, como é que era a taxa de natalidade? Alta. Significa dizer que as famílias tinham muitos filhos. Só que a taxa de mortalidade também era alta. Então, nascem muitos, mas também morrem muitos. A população aumentava só um pouquinho. Crescimento demográfico lento, ok? Mas vamos lá. Por que a mortalidade era alta? Porque as condições de vida eram precárias. O homem medieval, ele tinha uma expectativa de vida de 30 anos. Mais da metade dos bebês recém-nascidos morriam antes de completar 1 ano de idade. As condições de saúde eram precárias. As condições de higiene eram precárias. A gente costuma dizer que o homem medieval era um homem público, para não dizer porco. As necessidades fisiológicas eram feitas em praça pública. Os nobres, para não abaixar as calças no meio da rua, eles usavam umas
cirolas, umas calças compridas, amarradas nas pernas, por baixo da calça, evacuavam nas calças. Quando aquilo secava, sacudia e vestia de novo. Escova de dente é uma criação de 1903, 1904, por aí. Eu fico pensando, a humanidade ficou 1900 anos sem escovar os dentes. Então, as condições de higiene eram precárias. As condições agrícolas eram precárias. Se desse uma enchente, perdia toda a lavoura, matava a civilização inteira de fome. Se desse uma seca, perdia toda a lavoura, matava a civilização inteira de fome. Então, as condições agrícolas, as condições de higiene, as condições médico-hospitalares, não existia anestesia, não existia antibiótico, não existiam vacinas. Imagina um monte de gente que morria de doenças simples, ok? Então, a mortalidade até o século XVIII era muito alta, beleza? E por que as taxas de natalidade eram altas, né? Então, a gente disse que na primeira fase a mortalidade era alta, mas por que a natalidade também era alta? Olha, era a elevada mortalidade que justificava a elevada natalidade. Ou seja, as famílias tinham muitos filhos porque elas sabiam que poucos chegariam à idade adulta. Como eu disse para vocês, mais da metade dos recém-nascidos morriam antes de completar 1 ano de idade. Nessa fase, quando morria uma criancinha da família, as pessoas pensavam, mais um anjinho foi para o céu e a mulher já estava grávida de novo, ok? Então, as famílias tinham muitos filhos para garantir que algum deles chegaria à idade adulta, levar o nome da família, a herança, etc. Beleza? Então, a natalidade era alta e a mortalidade também. Cuidado! Não vai me dizer que a natalidade era alta porque não tinha métodos anticoncepcionais. É verdade que os métodos contraceptivos nessa época eram muito precários, mas eles existiam. Veja, existem mulheres que eram queimadas na fogueira da Inquisição, chamadas de bruxas, porque elas conheciam plantas contraceptivas ou abortivas, eram chamadas de bruxas e queimadas na fogueira da Inquisição. Mas não é por causa disso que a natalidade era alta. As pessoas nem buscavam os contraceptivos. As pessoas queriam ter muitos filhos porque sabiam que poucos chegariam à idade adulta, ok? A humanidade viveu essa realidade, gente, até o século XVIII. E eu pergunto para vocês, o que teria acontecido de importante no século XVIII que mudou essa realidade e a humanidade vai chegar aí a chamada segunda fase, tá? Século XVIII e século XIX são os séculos da Revolução Industrial. E foi exatamente a Revolução Industrial e as suas consequências que fez com que a natalidade continuasse alta, mas provocou uma queda na taxa de mortalidade, ok? Então, o que muda aqui na segunda fase é isso aqui, ó. A taxa de mortalidade, que era alta, caiu. O que acontece? Continua nascendo muita gente, mas vai morrer muito menos. Então, o crescimento demográfico vai ser o quê? Acelerado. Isso aqui é a característica da segunda fase. Crescimento demográfico acelerado. Beleza? Mas vamos entender por que a taxa de mortalidade diminuiu. O que fez a taxa de mortalidade diminuir na segunda fase? Muito bem. Na segunda fase, a mortalidade diminuiu porque a Revolução Industrial ela trouxe avanços no setor agrícola. Com a Revolução Industrial foram desenvolvidos técnicas agrícolas, equipamentos agrícolas e a produção agrícola melhorou. Então, digamos que vai morrer menos gente de fome. Com a Revolução Industrial, houve também um avanço na ciência, na pesquisa, na medicina. Vão se descobrir remédios, tratamentos, asepsia. Vai começar a existir uma relação direta entre higiene e saúde. Pensem que o homem medieval praticamente tomava banho. As mulheres até o século XVIII que tomavam banho semanalmente, porque diariamente ninguém tomava, eram chamadas de bruxas e queimadas na fogueira da Inquisição. A Revolução Industrial ela trouxe avanços na pesquisa, na ciência, na medicina, no modo de produzir também.
E aí, a relação higiene e saúde, ela começa a ser identificada. Além disso, a Revolução Industrial trouxe as pessoas para as cidades. Com a concentração urbana, ficou mais fácil fazer campanha de higiene, de saúde, de vacinação, saneamento básico. Com tudo isso, a gente vai ter o quê? Menores taxas de mortalidade, ok? Então, os avanços da Revolução Industrial, que se refletiram na medicina, na pesquisa, na agricultura, na concentração urbana, tudo isso diminuiu as taxas de mortalidade. Agora, por que a taxa de natalidade vai continuar alta? O que vai acontecer que a natalidade continua alta? Veja, na primeira Revolução Industrial, as crianças trabalhavam. Então, quanto mais filhos uma família tivesse, maior era a sua renda, ok? Então, o pessoal costuma dizer assim, mas é covardia criança trabalhar. Não é covardia. É porque naquela época não se sabia que criança era apenas um ser pequeno. Quer dizer, tinha uma mente infantil. Acreditava-se que criança era apenas um adulto que só faltava crescer. Então, as crianças trabalhavam. Logo, quanto mais filhos uma família tivesse, maior era a sua renda. Então, isso aí, por exemplo, a imagem de uma criança muito pequena que trabalhava na primeira Revolução Industrial, nas indústrias têxteis, nas minas de carvão. Existem dados de crianças de 5, 3, 4, 5 anos que trabalhavam nas minas de carvão entravam numa mina de carvão antes do sol nascer, saíam de lá depois que o sol se punha, 7 dias por semana. Ou seja, viviam sem ver a luz do sol. De novo, na época não era covardia, porque ninguém conhecia a mente infantil. Imaginava-se que criança era um adulto, que só faltava crescer. Então, quanto mais filhos uma família tivesse, maior era a sua renda. Por isso que a segunda fase foi uma fase de altas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade, ou pelo menos taxas de mortalidade menores do que na primeira fase, com a imunização, com o combate às epidemias, com os antibióticos, com os tratamentos, com o aumento da produção agrícola, ok? Resultado disso, houve um crescimento demográfico acelerado e inédito. Lembrem-se, até o século XVIII, nós estamos no XXI, a população cresceu lentamente. A Revolução Industrial provocou uma mudança, crescimento demográfico acelerado. Em cerca de 200 anos, a população mundial mais que dobrou em função da Revolução Industrial. Veja, demorou 18 séculos para atingir X. Depois, em 200 anos, atingiu 2x. Esse crescimento acelerado e inédito, ele gerou preocupações. Fruto dessas preocupações, surgiram duas grandes teorias. A chamada teoria de Malthus e a chamada teoria de Marx. Esse é Malthus, Thomas Robert Malthus. Se vocês clicarem aqui, meninos, eu deixei isso na apresentação, vai para um videozinho do YouTube bem interessante que mostra a relação entre o filme O Vingador, Guerra Infinita, né? E a teoria de Malthus, ok? Então, vamos conversar sobre a teoria de Malthus, depois vocês, por curiosidade, acessem aí o videozinho, só clicar aqui na tela, ó, tá vendo? Aparece a mãozinha aqui, significa que vai encaminhar para um vídeo no YouTube. Beleza. Malthus, quem era Malthus? Thomas Robert Malthus. Ele era um pároco inglês. Malthus viveu na Inglaterra no auge de dois acontecimentos. Crescimento demográfico acelerado, ou seja, segunda fase. 2, uma pobreza diferente, chamada pobreza urbana. Quando as pessoas viviam no campo antes da Revolução Industrial, existia pobreza. Pobreza sempre existiu. Só que quando as pessoas vêm para as cidades com a Revolução Industrial, tem algumas marcas da pobreza na cidade que são inéditas. Por exemplo, favelização. Por exemplo, mendicância. Casas de prostituição. Não que não existisse prostituta antes, mas as casas de prostituição,
é a mendicância e a favelização é uma realidade da pobreza das cidades. Malthus, vendo isso acontecer, crescimento demográfico acelerado e pobreza urbana, ele fez os seus estudos e escreveu uma teoria. Malthus disse: crescimento demográfico gera pobreza. Ele disse que a culpa da pobreza que a Inglaterra, que a Europa estava vivendo, era do crescimento demográfico. Veja, a tese de Malthus é essa aqui, ó. Crescimento gera pobreza. Então, a causa é o crescimento. Qual vai ser a proposta de Malthus? Atacar a causa, atacar o crescimento demográfico. O que ele vai propor? Controle de natalidade. Só que Malthus era um pároco. E a igreja sempre foi contra os métodos contraceptivos. Como é que Malthus, então, vai propor um controle de natalidade? Malthus dizia: abstinência sexual, casamentos tardios. Casamentos tardios por quê? Porque se a mulher casasse com 15 anos e tivesse um filho por ano, em toda a idade fecunda, dos 15 aos 49, teria tempo aí de ter, sei lá, 17, 15 filhos. Malthus dizia: se ao invés de casar com 15, casar com os 20 anos, economiza aí uns 5 filhos, não é? E quem já era casado e tinha uma régua de filhos? Qual era a proposta de Malthus? Fazer o quê? Não fazer. Malthus propunha abstinência sexual. Não significa dizer que a galera da época fez o que Malthus propôs. A gente só está conversando aqui a teoria, a forma como ele pensou. Ele dizia o seguinte, que o ritmo de crescimento da população é muito superior ao ritmo da capacidade humana de produzir recursos, ok? Malthus dizia que a população cresce em progressão geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética. Então, se você hoje tem um tanto de pessoas, amanhã teria 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Em comparação a esse crescimento, desculpa, gente. Malthus dizia que a população cresce em progressão geométrica. Se hoje tem um tanto de pessoas, amanhã tem 2, depois 4, depois 6, depois 8, 16, 32, 64, por aí vai. Só que a capacidade do homem de produzir alimentos cresce em PA, progressão aritmética. Ou seja, se hoje produz um tanto, amanhã 2, 3, 4, 5, 6, num ritmo muito menor do que a PG, que é o crescimento da população. Ok? É verdade que Malthus fez essa projeção lá numa época onde ele não sabia o que era, por exemplo, transgênicos. Onde ele não sabia, por exemplo, do avanço da capacidade humana de produzir recursos. E a população não cresceu em PG como ele esperava. Mas essa era a teoria de Malthus, ok? Diferente de Malthus, um teórico chamado Karl Marx, teórico do socialismo, vai dizer: não é o crescimento que gera pobreza, é a pobreza que gera crescimento demográfico. Segundo Marx, a pobreza, quanto mais pobre o povo é, mais filhos tem. Então, para acabar com o crescimento demográfico, só tem um jeito: atacar a causa do problema, o que é a pobreza. Então, o que Malthus propôs? Acabar com a pobreza, adotando o socialismo. Ok? Então, meninos, o Malthus, vamos voltar no Malthus aqui, ele dizia: crescimento demográfico gera pobreza, proposta controle de natalidade. Já o Marx vai dizer: pobreza gera crescimento, proposta acabar com a pobreza. Ok? Muito bem. Só que quem estava certo? Será que a galera fez o que Malthus propôs? Será que a galera fez o que Marx propôs? E quando eu digo a galera, é quem? Os países que viveram a Revolução Industrial no século XVIII e XIX e que entraram na segunda fase no século XVIII e XIX. Vamos ver o que aconteceu com esses países.
Os países que viveram a Revolução Industrial no século XVIII e XIX, quando chega no final do século XIX, esses países já terão conquistado leis trabalhistas, proibindo o trabalho infantil. Com a proibição do trabalho infantil, as famílias vão ter mais ou menos filhos? Menos. Mulher no mercado de trabalho. País que se industrializou lá no século XVIII e início do XIX, no final do XIX, a mulher já está no mercado de trabalho. Terão avanço dos métodos contraceptivos. Aquele trabalhador da primeira Revolução Industrial, que era uma criança e já representava renda, aqui no final do século XIX, quando se vive a segunda Revolução Industrial, para ele representar renda, ele tem que ter alguma formação. A gente está falando já de uma indústria de segunda Revolução Industrial, uma indústria automobilística, por exemplo. Então, qualquer criança não traz mais renda, mesmo porque o trabalho infantil foi proibido. E para essa pessoa trazer renda, ela tem que se formar. E essa formação é encargo dos seus pais. Portanto, as famílias, para diminuir o seu gasto com a formação do indivíduo, elas vão optar por ter menos filhos. Ok? Avanço das telecomunicações. Os países que se industrializaram lá no século XVIII e XIX, quando chega no final do século XIX, eles já terão televisão espalhada pelo país inteiro. E televisão implica em redução da natalidade. Por favor. É porque não tinha nada para fazer, né, professora? Não. Com a televisão e com TV a cabo e com... antes de tudo isso, o videocassete, ninguém deixa de fazer coisinhas para ver televisão. O problema é que a televisão, problema não, a coisa boa é que a televisão é uma fonte de informação. A televisão vai divulgar a oportunidade de lazer, vai divulgar a facilidade dos métodos contraceptivos, vai divulgar a importância de formar um filho com qualidade, o custo que isso tem. Então, essa informação, junto com a proibição do trabalho infantil, a mulher no mercado de trabalho, o avanço dos métodos contraceptivos, tudo isso significa melhoria de vida. E, naturalmente, as famílias quererão ter menos filhos. Então, os países que viveram a segunda fase no século XVIII e XIX, quando chega no final do século XIX, eles entram na terceira fase, porque eles conseguiram diminuir a natalidade. Mortalidade já tinha diminuído com a Revolução Industrial e eles vão diminuir a natalidade. De novo, eles diminuíram a natalidade, fazendo o que Malthus propôs? Não. Fazendo o que Marx propôs? Não. Como é que eles diminuíram a natalidade, então? Eles diminuíram a natalidade a partir do momento em que eles passam a conhecer, a vivenciar melhores condições de vida. Ok? E eles entraram, então, na chamada terceira fase, que é uma fase de crescimento lento, estagnado ou até mesmo negativo. Aqui, a gente tem um link. Você clicando aqui, você vai para uma página na internet, onde você pode escolher qualquer país. Eu escolhi aqui Alemanha, Itália, Brasil e Uganda. Alemanha e Itália são países desenvolvidos. Brasil é um país subdesenvolvido, mas, obviamente, que numa condição de vida, numa qualidade de vida e socioeconômica muito à frente da Uganda, país extremamente pobre. Então, a gente vê a evolução do crescimento demográfico aqui. Veja que em 2018, o crescimento demográfico da Alemanha, menos 0,17, e da Itália, 0,16. Ou seja, são países desenvolvidos que viveram a Revolução Industrial no século XVIII e XIX. No século XVIII e XIX entraram na segunda fase. E no final do século XIX entraram na terceira fase de crescimento demográfico lento. No caso da Alemanha, negativo. Ok? Tanto a Alemanha quanto a Itália têm uma elevada proporção de idosos, por isso que o crescimento é lento. O Brasil está aí caminhando para a terceira fase, mas nitidamente, olha a Uganda. Olha o crescimento demográfico da Uganda. Ainda é muito elevado, porque é um país subdesenvolvido que não chegou ainda à terceira fase.
ok? Muito bem. Nós falamos de primeira, de segunda e de terceira fase. Essas três fases, elas têm, assim, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos, a mesma característica. Qual característica? Primeira fase, natalidade alta, mortalidade alta, crescimento lento. Segunda fase, natalidade alta, mortalidade baixa, crescimento acelerado. Terceira fase, natalidade baixa, mortalidade baixa, crescimento lento de novo. Entenderam por que a teoria é transição demográfica? Porque fala da passagem de uma fase de crescimento lento para uma fase de crescimento lento. Só que o motivo do crescimento lento aqui até o século XVIII eram precárias condições. E o motivo do crescimento lento aqui, na terceira fase dos países desenvolvidos, a partir do final do século XIX, são melhoria das condições de vida. E a fase exatamente da transição, da passagem daqui para cá, é uma fase de crescimento demográfico acelerado. Então, lento, acelerado e lento vale para as três fases em qualquer país. O que muda é a data e os motivos pelos quais os dois grupos de países, desenvolvidos e subdesenvolvidos, entraram nessa fase. Ok? Então, os países desenvolvidos viveram a primeira até o século XVIII, com a Revolução Industrial entraram na segunda, e no final do XIX entraram na terceira. E os países subdesenvolvidos? Como é que foi esse ritmo? É disso que a gente vai falar agora, ok? Que é a transição demográfica nos países subdesenvolvidos. Eles viveram a primeira fase até o século XX. Por quê? Porque eles não viveram a Revolução Industrial no século XVIII. Os países subdesenvolvidos que se industrializaram, eles se industrializaram quando? Pós-Segunda Guerra Mundial. Brasil, México, Argentina, Chile, tigres asiáticos. São chamados países de industrialização tardia. Esses países, eles só vão conseguir reduzir a mortalidade no pós-guerra, quando eles vão entrar na segunda fase. Então, os desenvolvidos entraram na segunda fase no século XVIII. E os sub só vão entrar na segunda fase no pós-guerra, ok? Século XX. E vão viver um crescimento demográfico acelerado. Taxa de natalidade alta e taxa de mortalidade baixa. A pergunta é o seguinte: como que os países subdesenvolvidos reduziram as taxas de mortalidade no pós-guerra? Tem duas situações. Os países subdesenvolvidos que se industrializaram, Brasil, México, Argentina, Chile, tigres asiáticos, vocês já sabem, indústria traz concentração urbana, saneamento básico, campanhas de higiene, campanhas de vacina, modernização agrícola, e isso diminui a mortalidade. Mas e o grande número de países subdesenvolvidos que não se industrializaram? A África inteira, grande parte do sul da Ásia, grande parte da América Latina, aqueles que não se industrializaram, eles também conseguiram diminuir a mortalidade. Como? Como? Resposta: fruto da ajuda humanitária. O que a gente tem que lembrar aqui? A gente tem que lembrar aqui, não era aquilo que eu queria ver, a gente tem que lembrar aqui que esse contexto aqui de pós-guerra e pós-Segunda Guerra Mundial é o contexto da chamada Guerra Fria. E na Guerra Fria, no pós-guerra, vários países subdesenvolvidos nasceram. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. Ela não podia manter colônias. Então, houve um processo de descolonização. Quem era, por exemplo, colônia na África, cuja metrópole era um país europeu, se torna independente, vai se tornar um país independente, porém subdesenvolvido. Uma realidade desses novos países que eram colônias e que se tornaram independentes é a fome, miséria, ok? E as potências, Estados Unidos e União Soviética, vão querer conquistar aliados. Para conquistar aliados, uma das estratégias vai ser mandar para esses países pobres remédio
de graça, comida de graça, médicos para atender essa população, vacinas, mas de graça porque são bonzinhos? Não, para conquistar aliados. Então, após a Segunda Guerra Mundial, mesmo os países subdesenvolvidos que não se industrializaram, eles diminuíram a sua mortalidade por causa de uma ajuda humanitária. Remédio, comida, ajuda humanitária da Guerra Fria, ok? Então, a realidade é que no pós-Segunda Guerra Mundial, todos os países subdesenvolvidos conseguiram diminuir mais ou menos a mortalidade e entraram na segunda fase de crescimento que acelerado, ok? Muito bem. Vamos agora adiantar aqui e ver o que acontece. Então, a gente pode concluir que a humanidade conheceu 2 surtos demográficos. O que é surto demográfico? 2 períodos onde a população cresceu aceleradamente. Primeiro período, século XVIII, quando os países desenvolvidos entraram na sua segunda fase. Segundo período, pós-guerra, quando os países subdesenvolvidos entraram na sua segunda fase. Pergunto, em qual dos 2 períodos a população mundial, esquece agora desenvolvido e sub, mais cresceu? Qual dos 2 surtos foi maior? Ok? O primeiro surto foi a segunda fase dos desenvolvidos. E o segundo foi a segunda fase dos países subdesenvolvidos. E esse foi muito maior. Por quê? Porque aconteceu sobre uma base muito maior. São muito mais países subdesenvolvidos, que diminuíram a mortalidade, do que eram países desenvolvidos do século XVIII. Então, a população viveu um boom, um surto, um grande crescimento demográfico. Beleza? Muito bem. Olha aqui, voltamos àquele gráfico que a gente viu lá atrás. A gente tem aqui século I depois de Cristo, por volta de 1700 e pouco, 1850, Revolução Industrial. Primeira, século XVIII, Revolução dos Países Desenvolvidos. Segunda fase dos países desenvolvidos, tivemos um crescimento num ritmo bem maior do que antes. Pós-guerra, 1950, segunda fase dos subdesenvolvidos. Olha aqui o ritmo, ó. Tá vendo? Então, o segundo surto, esse aqui foi muito maior do que este primeiro aqui, correspondente à primeira Revolução Industrial. Ok? Muito bem. O que acontece, então? Novas preocupações. Se o primeiro surto, que foi maior, surgiram as preocupações de Marx e Marx, o segundo surto, que foi maior ainda, vão surgir novas preocupações. Então, surgem aqui os chamados neomalthusianos. Qual é a tese? É a mesma de Malthus. Crescimento demográfico gera pobreza. A tese é igual. Mas a proposta e o argumento não vai ser igual. Malthus diz, crescimento demográfico gera pobreza porque a população cresce em PG e a produção de alimentos em PA. Vai ter fome. Qual é a proposta de Malthus? Controle de natalidade com casamento tardio e abstinência sexual. No século XX, não dá para falar que a população cresce em PG e a produção de alimentos em PA. Primeiro que a gente tem avanço científico na agricultura. A produção de alimentos é muito maior do que o que Malthus imaginava. E depois porque a população não cresceu em PG em lugar nenhum. Então, o que os neomalthusianos vão dizer? Eles vão dizer, crescimento demográfico é culpado pelo quadro de pobreza e subdesenvolvimento. Ok? Para os neomalthusianos, a solução está em quê? Controle de natalidade, igual Malthus. Mas de que forma? Alguém vai falar, no século XX, em abstinência sexual ou casamento tardio? Não vai colar. Então, os neomalthusianos, o que eles vão propor? A implantação de políticas oficiais de controle de natalidade, mediante o emprego de pílulas contraceptivas, liberação do aborto, laqueadura, ou seja, contraceptivos mais definitivos. Eles vão propor que o Estado crie leis para limitar a natalidade. Eles vão propor políticas de controle. Gente, quando a gente fala a palavra controle, dá uma ideia de autoridade, uma coisa que vem de cima. Os neomalthusianos vão dizer, se os países subdesenvolvidos
que estão vivendo um crescimento demográfico acelerado, se os estados não criarem meios para controlar, ou seja, o Estado teria autoridade de determinar quantos filhos você pode ter. Políticas de controle de natalidade. Se o Estado não controlar a natalidade, nós viveremos um boom de miséria, um boom de pobreza, um boom de desemprego. Veja, não é mais só a questão da fome, é o caos, é o desemprego, é a falta de habitação, é a falta de saneamento, ok? Essa vai ser a ideia dos neomalthusianos. Então, eles vão ressuscitar as ideias de Malthus, ok? Em contrapartida, vão ter aqueles teóricos que vão ressuscitar as ideias de Marx. Qual era a tese de Marx? Pobreza gera crescimento. Pobreza gera crescimento. Só que a proposta de Marx era adotar o socialismo. Quem vai falar em adotar o socialismo no auge da Guerra Fria? Se você falar em adotar o socialismo no auge da Guerra Fria, sua teoria já não vai ter adesão de um bloco de países capitalistas. Então, a tese, gente, é a mesma. Pobreza gera crescimento. Mas a proposta dos marxistas não vai ser adotar o socialismo. Vai ser reformas sociais, melhoria de vida, aumentar o lucro dos países chamados terceiro mundo, na época, ou pobres, subdesenvolvidos. A redução do crescimento viria como consequência da melhoria de vida, das reformas sociais, ok? Então, vejam que, em tese, você repete lá, mas a proposta e a justificativa foi modernizada, digamos assim. Beleza? Só mais um detalhe importante. Surge também a ideia dos eco-malthusianos. Eco, de ecológico, de meio ambiente. O que os eco-malthusianos vão dizer? Que o crescimento demográfico gera escassez dos recursos naturais e que tem que ter o controle de natalidade. Ok? Os neomalthusianos e ecomalthusianos, eles são chamados de pessimistas, porque eles dizem que se o Estado não controlar a natalidade, vai haver um boom, uma explosão demográfica. Eles acreditam na explosão. Eles não acham que naturalmente as famílias vão ter menos filhos. Então, eles são pessimistas. Já os marxistas, ou reformistas, ganham isso também, eles são otimistas, porque eles dizem assim, ó, não, mesmo que o Estado não crie uma regra, não é isso que a gente propõe, se houver melhoria de vida, naturalmente as famílias quererão ter menos filhos. Se a gente pensar o que aconteceu lá nos países desenvolvidos, quem é que está certo? Os neomalthusianos ou os marxistas? Vejam, nos países desenvolvidos, eles chegaram à terceira fase no final do século XIX porque houve melhoria de vida. Então, se a gente parar para pensar que a melhoria de vida levou esses países a ter menos filhos, quem estaria certo aqui são os marxistas, ok? Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que a igreja, nessa polêmica aí, controla-se ou não controla-se a natalidade no pós-guerra? Vocês acham que a igreja vai defender a política neomalthusiana ou vai defender a política marxista? Obviamente, a política marxista, porque a igreja sempre foi contra a difusão dos métodos contraceptivos e do aborto. E o primeiro mundo, aqueles países que já eram desenvolvidos no pós-guerra, que já estavam na terceira fase de crescimento lento, eles vão propor que os subdesenvolvidos adotem uma política neomalthusiana ou uma política marxista. Qual vai ser a ideia do, digamos, primeiro mundo? A ideia primeiro-mundista nesse pós-guerra? Bom, os países desenvolvidos vão defender que, diferente deles, que não adotaram as ideias de Malthus, que os países subdesenvolvidos adotem o controle de natalidade. Eles diziam, é melhor matar as criancinhas nos ventres do que nos morros e nas ruas. Claro que eles vão defender essa ideia, primeiro por quê? Porque a ideia marxista implica em melhoria das condições de vida no mundo pobre. E essa melhoria passa pela melhoria das condições de comércio, de mercado com os países ricos. Os países ricos teriam que ganhar menos para que os pobres ganhassem mais. Outra coisa, eles também vão defender um controle de natalidade, porque imagina,
Enquanto nos Estados Unidos a população já está crescendo lentamente, no México, fronteira, a população crescendo aceleradamente. Qual é a preocupação dos países desenvolvidos? Que o número da população dos subdesenvolvidos seja tão distante, tão maior que os países desenvolvidos têm, que isso seja quase incontrolável. Ok? Meninos, adota-se ou não adota-se a política neomalthusiana no pós-guerra? Isso foi uma polêmica que durou por algumas décadas. Mas hoje, essa polêmica não existe mais. Tá? Deve-se controlar a natalidade ou não se deve controlar a natalidade? Essa polêmica não existe mais. Por quê? Existem dois exemplos que são essenciais para a gente entender o que aconteceu com os países subdesenvolvidos. Vamos começar pela China. A China é o país mais populoso do mundo e que tinha um crescimento demográfico extremamente acelerado, muitos filhos. E na década de 70, a China adotou a chamada política do filho único, uma política de controle imposto pelo Estado para determinar o número de filhos. Ou seja, uma política neomalthusiana. O aborto foi liberado até o 9º mês de gestação, o primeiro filho tem acesso à saúde pública, educação pública, o segundo já não tem, o terceiro, além de não ter, você paga multa. Então, o Estado chinês vai criar uma política de controle de natalidade. Muito bem. O Brasil nunca adotou uma política onde o Estado controla a natalidade, nunca. Na década de 60, a gente tinha mais ou menos 6 filhos por mulher em idade fecunda, ok? Quer dizer, para cada mulher de 15 a 49 anos, tinham 6 crianças entre 0 e 5 anos. A taxa de natalidade no Brasil era altíssima. O Brasil estava no auge da segunda fase, pós-guerra, anos 60, da transição demográfica. Beleza. O Brasil nunca criou políticas de controle de natalidade. Acontece que houve no Brasil melhoria de vida. Ah, professora, a vida no Brasil é uma merda. Tá, já foi uma merda ao quadrado, tá? Então, dos anos 60 para cá, houve mais acesso à educação, à informação, mulher no mercado de trabalho, a controle de proibição do trabalho infantil mais eficiente. Tudo isso é melhoria de vida. Com a melhoria de vida, naturalmente as famílias brasileiras passaram a ter menos filhos. Então, veja, a China controlou a natalidade. Acabou com a pobreza? Não. Embora a China seja o país que mais cresce no mundo hoje, economicamente, é um país de extrema desigualdade social. Muita gente da China ainda vive abaixo da linha da pobreza. Então, o controle de natalidade não acabou com a pobreza, que era o que Mao Tse acreditava, e os neomalthusianos também. Mas no Brasil não houve controle, houve melhoria de vida, e a melhoria de vida diminuiu o número de filhos, ok? Então, quando a gente toma esses dois exemplos hoje, a gente percebe que não existe mais essa polêmica neomalthusianos versus marxistas, beleza? Assistam lá o linkzinho que faz uma relação entre o vilão lá de Vingadores e a teoria malthusiana. Aí vocês vão ver que interessante que é essa relação. Tá? Próximo vídeo a gente vai falar de estrutura da população, galera. Beijo. Tchauzinho.